Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Meu nome é Tatiana, é com muita alegria que nos reunimos mais uma vez em torno do Evangelho do Cristo. Para iniciar, convido a todos a uma prece, sintonizando os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, nossos amigos espirituais, pedindo que nos envolvam, que estejam conosco, nos dando o amparo e o discernimento necessário, pedindo a Deus, Pai de infinito amor, a Jesus, nosso Mestre, que sejamos abençoados, que possamos receber a paz do Cristo, compreender seus ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Então vamos lá? O nosso assunto hoje é o tema Muito se pedirá. E esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, intitulado Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos falar sobre os itens 10, 11 e 12, que tem o título Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, no item 10, deste capítulo, Kardec nos apresenta a passagem que está em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Diz assim: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Bom, essa passagem, Jesus nos alerta sobre a nossa responsabilidade frente aos seus ensinamentos. Muito se pedirá. E não pode ser diferente, não tem como ser diferente. Vamos pensar em alguns exemplos. Quando nos vemos diante de um médico renomado, que estudou, que se aperfeiçoou, naquela sua especialidade, muito se pedirá daquele médico, sabendo que ele tem a capacidade de tratar uma doença, de curar uma pessoa desenganada. Muito se pedirá de um artista que consegue tirar, traduzir em pinceladas ou no talho da madeira o sentimento, a beleza em suas obras-primas. Muito se pedirá de um amigo que sabe, no momento certo, na hora oportuna, através de um abraço, de uma palavra amiga, levar o conforto, o carinho àqueles que necessitam. Assim também, muito se pedirá daqueles que se propõem a estudar o Evangelho, a estudar os ensinamentos do Cristo. Porque não basta só estudar. Jesus, a gente deve sempre lembrar que o Evangelho é um relato das ações do Cristo, Então, as ações praticadas por Jesus deram origem ao Evangelho. Então, apenas estudar o Evangelho não basta, Jesus viveu e praticou a caridade e o amor ao próximo. Então, aquele que se propõe a estudar o Evangelho
deve seguir os mesmos passos que Jesus ensinou. Nesse capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, Kardec explica: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Então, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus deve praticá-los, né? Devemos fazer o bem. Kardec já disse, né, que não basta apenas não fazer o mal, porque somos responsáveis por todo mal, por todo bem que deixamos de fazer, né? Se a gente tem a capacidade de fazer o bem, devemos fazer o bem. Agora, a ignorância ou a alegação da falta de conhecimento dos ensinamentos do Cristo dá sim, muitas vezes, né, ao ser humano, à criatura humana, a possibilidade de se beneficiar, né, ou de não ser totalmente repreendido. Mas gostaria de raciocinar um pouquinho mais. Quais são os ensinamentos de Jesus? O que ele nos ensinou? Então vamos recapitular. Amar o próximo, ser bom, praticar a caridade, perdoar, ser correto. Então aqui temos a descrição do que o amo, lá na passagem de Lucas, espera, né? Pede ou espera do servo. Então, na passagem do Evangelho de Lucas, sabemos exatamente, se analisarmos dessa forma a passagem do Evangelho, sabemos exatamente o que Deus, né, ou o amo, espera de cada um de nós. Espera que sejamos bons, que nos tornemos pessoas, espíritos melhores, ou como está no Evangelho, o sal da terra e a luz do mundo. Vejam, esses ensinamentos, eles não estão só no cristianismo, não são ensinamentos contidos apenas no Evangelho. É possível encontrá-los no budismo, na Umbanda, no judaísmo, no islamismo, né? Todas as doutrinas, elas contêm máximas muito parecidas, do amor ao próximo, da prática da caridade. Então, chegamos aí a uma conclusão de que são leis universais. Esses ensinamentos contidos no Evangelho também são leis universais. E sabemos, né, que as leis divinas, como nos respondeu na questão 621 do Livro dos Espíritos, né, Kardec perguntou à Pleiade do Espírito de Verdade onde está escrita a lei de Deus, e a resposta foi na consciência. Então, temos na nossa consciência a ideia, a concepção, né, a percepção das leis divinas. Muito se pedirá. E gostaria de fazer aqui uma pergunta. Será que hoje, né, nos dias atuais, podemos ainda alegar falta de conhecimento ou ignorância, né? Porque alegar, né, a falta de conhecimento em uma época em que a igreja dominava o povo através do medo, onde as missas eram rezadas em latim, onde a leitura das escrituras eram reservadas a algumas pessoas, onde a grande maioria das pessoas não tinham acesso a esse conhecimento. Então era possível alegar sim, né, a falta de conhecimento frente a tudo isso. Este momento, esta fase da humanidade era compreensível. Mas e hoje?
depois de séculos de escuridão, hoje o conhecimento e a informação estão de fácil acesso, né? Muitas vezes na palma da mão de grande número, se não da maioria, se não quase a totalidade das pessoas. Então, hoje a civilização ela já evoluiu a um ponto onde nos espantamos com um crime hediondo, por exemplo, onde já não aceitamos mais velhos hábitos, né? Crimes que hoje são considerados crimes e que há um tempo atrás eram considerados normais, né? Então, a humanidade ela vem evoluindo, vem percebendo e coisas que eram normais hoje não são mais. E isso é muito bom. Claro que estamos longe, né, de uma humanidade terrena perfeita, mas se olharmos para esse ponto, é possível perceber aí essa pequena evolução. Muitos podem alegar que não são cristãos e por isso desconhecem os ensinamentos do Cristo. Mas hoje em dia, o conhecimento do que é moralmente correto está ao alcance da maioria das pessoas. Distinguir o que é o certo e o que é o errado independe de religião. São escolhas que fazemos e que, no fundo, sabemos das consequências quando optamos pelo caminho errado. Na pergunta 627, Kardec questionou: que definição se pode dar da moral? E a resposta foi, na pergunta 629, desculpa. A resposta foi: a moral é a regra para se conduzir bem, né? É a distinção entre o bem e o mal. E a moral se funda sobre a observação da lei de Deus. Então, toda vez que nós observamos as leis divinas, as leis universais, estamos moralmente nos evoluindo e estamos mais próximos de Deus. Bom, muito se pedirá daqueles que compreendem os ensinamentos, né, das leis divinas. E Kardec ainda nos orienta, nesse mesmo item 12, ele coloca assim: o Evangelho, né, que contém esses ensinamentos de Jesus, acha-se espalhado somente no seio das religiões cristãs. E mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que leem, quantos os que não o compreendem? E ele conclui, e ele ressalta, resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Ele continua: os ensinamentos dos espíritos, a doutrina espírita, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, né, traz esses ensinamentos de diferentes visões, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito, e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-los, né? Pode receber esses ensinamentos, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Então, Kardec, ele lembra os ensinamentos que a doutrina tenta de alguma maneira deixar acessível a todos. Ela se baseia nos ensinamentos do Cristo e, consequentemente, nos ensinamentos
universais da lei divina. Bom, muito nos foi dado, né? Quando os ensinamentos dos Espíritos chegaram até nós, através da Pleiade do Espírito de Verdade e pelo trabalho de codificação de Allan Kardec, então, muito nos será pedido, é consequência. E é importante, né, a gente lembrar que esses ensinamentos nos apresentam uma direção, nos apresentam um modelo, uma meta. Na 625, na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples: Jesus. Então, Jesus é a ideia, né? É o modelo do que a humanidade um dia se tornará. A humanidade terrena um dia se tornará. Então, esse direcionamento, esse caminho fica muito bem delineado na doutrina espírita. E ele ainda complementa no comentário da pergunta 625, né? Que Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Então, muito se pedirá, pois para alcançar essa meta, devemos nos conscientizar das mudanças que devemos realizar em nós, cada um, no seu trabalho, na sua reforma íntima, né? Devemos colocar em prática os ensinamentos, devemos amar, perdoar, devemos ser indulgentes, um dia de cada vez, né? Melhorando uma deficiência sempre que possível, substituindo um vício por virtude. É assim que a gente vai galgando esses degraus. Muito se pedirá para aqueles que compreendem que a fé deve ser raciocinada, que cada criatura é responsável por seus atos e que colhemos aquilo que plantamos. Muito se pedirá para aqueles que sabem que a verdadeira vida é a vida espiritual, que estamos encarnados para aprender e evoluir espiritualmente. Muito se pedirá para aqueles que observam nos evangelhos a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo, né, as leis mais simples da vida. E é importante lembrar que seguir Jesus é um convite para viver seu evangelho através de atitudes de união, fraternidade, paciência, perdão, indulgência no lar, no trabalho, na comunidade que vivemos, na escola, no núcleo religioso, em todos os lugares. Paulo, ele escreveu na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 9. Ele estava escrevendo para os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, né? Daquelas pessoas que ele era um hebreu, então ele estava escrevendo para os seus. E ele fala: porque de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Os hebreus tinham essa missão de trazer a ideia do Deus único. Então ele faz esse alerta, né? Esperamos coisas melhores. E de nós? O que Deus espera de nós, né? Frente a todo esse vasto conhecimento que nos foi dado. O que Ele espera de nós? Kardec conclui nesse item 12 do capítulo 18, explicando
aos espíritas, pois será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. Muito será dado, pois temos a compreensão da vida após a morte do corpo material. Temos a certeza de que a verdadeira vida é a espiritual. Sabemos que a lei de reencarnação é uma lei, é o amor de Deus por sua criação. E sabemos que o nosso destino é nos tornarmos espíritos puros em comunhão indescritível com Deus. Que possamos compreender o quanto antes esses ensinamentos e que possamos com muita gratidão contribuir na seara do Cristo. E parafraseando Paulo, porque de nós, espíritas cristãos, Jesus espera coisas melhores. Que a paz do Mestre esteja com todos, que Deus nos abençoe, nos dê aí força, né, para concluirmos mais um ano e que tenhamos sempre a paz do Cristo em nossos corações. Que a espiritualidade nos envolva, nos dê o discernimento, nos dê o amparo necessário e que nos encontramos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima.